Ex-revoltada, jogou o rosário no fogo até que Maria a curou da síndrome do pânico. E o fogo e a cinza. Eu nasci para ser fogosa. Não é força de expressão, não. É que o sangue quente da minha mãe baiana e o gênio teimoso do meu pai mineiro se misturaram em mim como pinga com mel doce, mas que queima na garganta. Na rua 15 de Novembro, lá no centro de Belo Horizonte, todo mundo me conhecia como dengosa, aposto que até os mendigos da Praça 7 sabiam do meu temperamento. E não era para menos. Aos 22 anos, eu já tinha quebrado 2 namoros, 3 amizades e um rosário bendito no meio de uma crise de pânico tão forte que achei que ia morrer sufocada ali mesmo, no chão do meu quarto alugado no bairro Funcionários. Era junho de 2018, o sol fraco de inverno pintava as calçadas de amarelo pálido e eu, rosário de nome e de ofício, passava os dias vendendo terços artesanais na feira da Afonso Pena. Não era vida fácil. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma relíquia ambulante. Ah, que bonito, moça, mas você não tem um de plástico mais barato. E eu sorria com os dentes apertados, enquanto as contas de madeira que eu mesma pintava pareciam pesar mais que chumbo nas minhas mãos. Mas o pior não era o preconceito, era a coisa que morava dentro de mim. A primeira vez que senti o mundo desabar foi no carnaval daquele ano. Não no meio da folia, não. Foi no banheiro do Bar do Zé, na Lapa, depois que um cara passou a mão em mim sem pedir licença. De repente, o ar sumiu. Meu peito travou como se tivesse uma pedra no lugar do coração e as luzes piscando das fantasias de samba virou um redemoinho de cores que me sugava para dentro. Saí correndo, tropecei nos próprios pés, e quando caí no meio da rua, com a máscara de glitter colada no rosto molhado de lágrimas, uma voz na minha cabeça gritou: "Você vai morrer aqui, sozinha." Desde então, os ataques vinham como ladrões, no ônibus lotado da linha 9400, no meio de uma missa na Igreja do Rosário, até uma vez enquanto eu rezava o credo para uma cliente chata na barraca da feira. Cada vez eu jurava que era a última, cada vez eu me sentia mais sozinha. Até que, numa tarde de quinta-feira, eu quebrei o meu último rosário. 2. O pacto com o diabo, ou quase. Foi depois de uma briga feia com a Dona Maria das Dores, minha fornecedora de contas de ouriço. A velha me acusou de estar roubando ela. "Você acha que eu não sei contar, menina? Essas contas aqui não batem." E eu, já com o suor frio escorrendo pelas costas, perdi a paciência. "Pode crer que eu não preciso dessa merda não, sua bruxa," gritei, jogando o rosário que estava consertando no fogão a lenha que ela usava para esquentar o café. As chamas lamberam as contas azuis e o cheiro de plástico queimado se misturou com o de terra molhada depois da chuva fina que caía do lado de fora. Dona Maria das Dores fez o sinal da cruz, murmurando algo sobre filha do demônio, e eu saí correndo, com as mãos trêmulas e o coração batendo como se quisesse furar as costelas. Na rua, o ar gelado de Belo Horizonte não aliviava a queimação no peito. Eu me encostei na parede de um prédio na Avenida Amazonas, respirando fundo, contando os segundos como a psicóloga tinha me ensinado. Inspira, segura, solta. Mas dessa vez não adiantou. Dessa vez eu sentia que ia desmaiar. Foi quando vi Ellis, um homem alto, de terno surrado e sapatos engraxados, fumando um cigarro sem pressa do outro lado da calçada. Ele me olhou com uns olhos tão escuros que pareciam 2 poços e sorriu. "Tá precisando de ajuda, moça?" Eu deveria ter corrido. Eu sabia que deveria ter corrido. Mas a voz dele era macia, quase hipnótica, e quando ele se aproximou, oferecendo um lenço para enxugar as lágrimas que eu nem tinha percebido que estavam caindo, eu aceitei. "Eu tenho um negócio para você," ele disse baixinho. "Algo que vai tirar esse medo todo da sua cabeça, de uma vez por todas." Eu ri amargo. "Se for maconha ou cachaça, já tentei, não funciona." Ele balançou a cabeça, os lábios se curvando num sorriso que não chegava aos olhos. "Mas não é nada disso, não." A voz dele era um sussurro úmido, como se as palavras tivessem sido mastigadas antes de saírem. "É melhor, é definitivo." Ele tirou do bolso um frasco pequeno de vidro escuro com um líquido dourado que brilhava mesmo sob o sol fraco de junho. "Isso aqui é puro, um presente dos meus amigos lá de cima." Apontou para o céu, mas não era para Deus, não. Era para outro lugar, para outro tipo de amigo. Eu deveria ter sentido medo, deveria ter sentido alguma coisa, mas tudo o que eu sentia era um vazio tão grande que até o ar parecia pesado. A síndrome do pânico tinha me roubado tudo: o sono, a fome, a capacidade de ficar 5 minutos dentro de um ônibus sem achar que ia morrer. Eu já tinha tentado remédio, terapia, benzeção, até jogar meu rosário no fogo no dia de Nossa Senhora Aparecida, lá na matriz de Lagoa Santa, achando que queimar a fé ia queimar a dor também. Não queimou. Só deixou uma cicatriz no meu dedo, como se Maria tivesse me dado um beliscão de advertência. "O que é?" perguntei, mesmo sabendo que não deveria.
Algo que vai te fazer esquecer que você já teve medo algum dia. Ele segurou meu pulso com dedos gelados. Uma dose só, experimente. Eu olhei para o frasco, olhei para a rua 15 de novembro, lotada de gente correndo para pegar o 9402 no ponto da Praça 7. Olhei para minha bolsa, onde ainda guardava o terço carbonizado, como um troféu de derrota. E então olhei para os meus próprios pés, tremendo dentro das sandálias de couro gastas. E quanto? Ele riu, não era um riso bom. Primeiro é de graça, uai, depois a gente combina. 3 dias depois, eu acordei no chão de um apartamento em Santa Teresa, com o gosto de metal na boca e as mãos tão suadas que mal conseguia segurar o copo d'água que uma mulher de cabelo desfiado me empurrou. Bebe, menina, isso aqui é bom para ressaca espiritual. Ela falou como se fosse normal, como se todo mundo soubesse o que era uma ressaca espiritual. Eu não lembrava de nada, só de fragmentos, o cheiro de incenso podre, velas pretas derretendo em pratos de alumínio, vozes falando em línguas que não eram humanas, e um frio que não saía dos ossos. Onde que eu tô? Minha voz saiu rouca, como se tivesse gritado a noite toda. No lugar errado, isso sim, a mulher cruzou os braços. O Zé Maria te trouxe aqui ontem. Disse que você estava pronta para a subida. Ela fez aspas no ar com os dedos sujos de esmalte descascado. Mas olha, eu já vi isso antes. Você não está pronta para nada, não. Eu me levantei devagar, a cabeça latejando como se tivesse um martelo dentro. Na parede, um pôster da Nossa Senhora Aparecida, todo rasgado, com os olhos riscados a caneta. Alguém tinha escrito embaixo: ela não salva ninguém. Eu preciso ir embora. A mulher suspirou, tirando um maço de caravelas do bolso do vestido florido. Você não vai embora, não, moça? Não assim. Ela acendeu o cigarro com um isqueiro que tinha um demônio gravado. O Zé Maria já te marcou, agora você é dele. Eu saí correndo, não sei como, não sei por onde, mas acabei parando na Avenida Amazonas, ofegante, com as pernas tremendo e o coração batendo tão forte que jurei que ia explodir. Era carnaval fora de época, algum bloco de rua tinha saído na contramão, com cuícas e tambores ecoando entre os prédios. Gente pintada, fantasiada de tudo quanto é coisa, dançando como se o mundo não fosse acabar amanhã. Eu me misturei na multidão. Se eles viessem me buscar, não iam me achar fácil. Mas eles acharam. 2 homens altos, de camisa social aberta no peito, me encurralaram perto de um boteco na rua Sapucaí. Um deles segurou meu braço com força demais. O Zé Maria tá te esperando, Clarice. Como é que ele sabia meu nome? Você não pode fugir do que já está escrito. Eu chutei, gritei, arranhei, mas era como lutar contra uma parede. Até que ela apareceu. Uma velha baixa, de vestido azul desbotado e um rosário enorme no pescoço. Os cabelos brancos presos num coque torto, os pés descalços apesar do asfalto quente. Deixa a menina, seus desgraçados. A voz dela era fina, mas cortava como feca. Essa aqui é minha. Os homens riram, um deles deu um empurrão. Vamos, véia, não se mete onde não foi chamada. O homem que me segurou pelo braço me puxou com mais força, quase arrancando meu ombro do lugar. A dor me fez ver estrelas, mas eu não ia chorar. Não na frente deles. Não na frente daquela velha que, contra todo o senso, tinha acabado de me chamar de sua. A velha não se abalou, ajustou o rosário no pescoço, os dedos nodosos deslizando pelas contas como se estivesse contando algo que só ela entendia. Então, com um movimento rápido, jogou o terço em cima do asfalto. Pisa nisso, então, desafiou, a voz agora grossa como se tivesse engolido pedras. Se tiver coragem, pisa no que é sagrado. Os 2 homens recuaram. Não por medo dela, ela mal chegava à altura do peito deles, mas daquilo, do rosário estirado no chão, as contas brilhando fracamente sob o sol fraco de junho. Um deles fez o sinal da cruz sem querer, o outro cuspiu no chão, mas soltou meu braço. Tá louca, véia? Resmungou, dando um passo para trás. Isso aí não é brincadeira, não. Ela se abaixou, pegou o terço com cuidado, como se estivesse colhendo algo frágil, e o guardou no bolso do vestido. Depois, segurou minha mão com uma força que não combinava com seus dedos finos. Vem, minha filha, não era um pedido. Eu deveria ter corrido, deveria ter gritado por ajuda, chamado a polícia, alguma coisa. Mas havia algo naqueles olhos dela, escuros, profundos, como poços que guardavam segredos antigos, que me fez obedecer. Ela me arrastou pela rua Sapucaí, dobramos na 15 de novembro e só paramos quando chegamos na porta de uma casa pequena, espremida entre um bar que cheirava a fritura velha e uma loja de artigos religiosos. Entra, ela empurrou a porta que rangeu como um lamento.
Dentro, o cheiro de cera de vela e incenso me atingiu como um soco. Paredes cobertas de santos, velas acesas mesmo de dia, um rádio velho tocando uma música de carnaval fora de época, ou abre-alas, mas tão baixa que parecia um sussurro. No fundo, um altar improvisado com Nossa Senhora Aparecida no centro, rodeada de rosários, flores secas e bilhetinhos dobrados. Senta, ela apontou para um banco de madeira. Você tá tremendo que nem varinha de tamborim. Eu me senti como se tivesse sido jogada em outro mundo, um mundo onde velhas descalças enfrentavam bandidos só com um rosário, onde o medo não era uma prisão, mas algo que podia ser cortado com fé, ou loucura, ainda não tinha certeza. Quem é você? Perguntei, a voz trêmula. Ela se sentou na minha frente, as mãos no colo, o rosário agora enrolado nos dedos. Me chamam de Dona Maria das Dores, mas isso não importa. Seus olhos me fixaram como se estivessem lendo algo dentro de mim que eu mesma não via. O que importa é que você tá com a síndrome do pânico, nem minha filha, e que você jogou seu rosário no fogo há 3 meses. Meu sangue gelou. Ninguém sabia disso, ninguém. Como? Ela sorriu, um sorriso triste, como se soubesse demais. A senhora me mostra as coisas, apontou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela gosta de você, mesmo quando você não gosta de si mesma. Engoli em seco. O peso daquilo era demais. Há 3 meses, depois de mais uma crise me deixar paralisada no chão do meu apartamento, eu tinha pegado o rosário que minha avó me deu, aquele mesmo que ela usava para rezar por mim, e jogado nas chamas do fogão. Se Deus existe, que me prove que está aqui, eu tinha gritado entre lágrimas. Depois me arrependi, mas era tarde. Eles vão me matar, murmurei, pensando nos homens, no Zé Maria, na dívida que eu não tinha como pagar. Eu roubei dele. Não foi para ser assim, mas... Você roubou para sobreviver. Dona Maria das Dores cortou seca, e agora vai morrer por isso? Não, minha filha, não hoje. Ela se levantou, foi até o altar, pegou um rosário novo, este de contas pretas, como ébano, andou até mim. Pega. Hesitei. Eu não mereço. Merecer não tem nada a ver. Ela colocou o terço na minha mão, fechando meus dedos em torno dele. É para você se agarrar quando o medo vier, e ele vai vir, mas dessa vez você não vai queimar nada. O rosário e o fogo. O peso das contas pretas na minha palma era estranho, como se carregassem algo mais que madeira e metal. Dona Maria das Dores não tirava os olhos de mim e eu sentia o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do sol fraco de junho que batia na janela da sua casa na rua 15 de novembro. Lá fora, o barulho dos carros subindo a ladeira se misturava ao som distante dos ensaios de bateria da escola de samba da Vila São José, já preparando o carnaval, mesmo com 6 meses de antecedência. Belo Horizonte nunca para pensei, nem para respirar, nem para morrer. Você vai para onde? Perguntei, a voz trêmula, se eles vierem aqui. Eles não vão. Ela cruzou os braços, o vestido florido estalando com o movimento. Zé Maria não mexe comigo. Todo mundo aqui no Ageu sabe que eu sou filha de Ogum e de Nossa Senhora. E você, minha filha, vai sair pela porta dos fundos, passa pelo beco da Rua da Bahia, pega o ônibus na Praça 7 e some. Não volta para cá. E se eles me acharem? Então você reza, ela apontou para o rosário e corre. Saí como uma sombra, espremida entre os muros puídos do beco, o cheiro de mijo e café queimado subindo do asfalto rachado. O ônibus lotado me engoliu e eu me encostei no vidro, observando a cidade passar, o Mercadão de Leste, as barracas de pastel na Avenida Amazonas, os prédios cinzentos do centro que pareciam sufocar o céu. Como é que eu cheguei aqui? Pensei. Há um ano eu ainda acreditava em algo. Rezava, fazia rosários sob encomenda para turistas na Igreja da Boa Viagem, os dedos ágeis trançando contas de madeira enquanto ouvia as promessas das pessoas. Se Nossa Senhora me ajudar, eu voltei. Se meu filho sarar, eu venho de joelhos. Eu ria por dentro, como se Deus ouvisse. Até que o pânico veio. Foi depois do carnaval daquele ano. Eu tinha ido para o bloco do Barulho d'Água, na Lagoa da Pampulha, com umas amigas. A multidão, as cores, o cheiro de cerveja e suor, tudo virou um turbilhão. Meu peito apertou, as pernas fraquejaram e eu caí no meio da rua, arranhando o asfalto, convencida de que ia morrer. Ataque cardíaco, pensei, aos 28 anos. O médico do pronto-socorro do Hospital Felício Rocho olhou para mim com pena. Síndrome do pânico, minha filha. Não é frescura, não. Comecei a queimar coisas. Primeiro foram os santinhos que eu guardava desde criança. Depois, os rosários que fazia. Jogava tudo no fogão a gás do meu kitnet na rua Guajajaras, assistindo as chamas devorarem a madeira, o cheiro de queimado se misturando ao desespero. Se não existe milagre, para que serviria, eu pensava. Até que a dívida com Zé Maria, aquele homem que emprestava dinheiro a juros de fazendeiro, me engoliu. E eu roubei. Não foi para ser assim, mas quando a fome aperta, a gente faz coisa que nem conhece em si mesma.
O ônibus parou na rodoviária. Eu desci com as pernas bambas, o rosário de Dona Maria das Dores escondido no bolso. Para onde eu vou agora? Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só o medo, que era um animal vivo dentro de mim, arranhando as costelas. Foi então que vi o cartaz. Festa de Nossa Senhora Aparecida Santuário da Pampulha hoje, 19H. Uma risada amarga subiu pela minha garganta. Que ironia! Mas alguma coisa, talvez o cansaço, talvez a loucura, me fez seguir o fluxo de gente em direção à igreja. O sol já caía quando cheguei, tingindo a água da Pampulha de laranja. O santuário estava cheio, velas acesas, pessoas cantando, o cheiro de incenso e flor. Eu me encostei num pilar, observando. E então ela apareceu. Não foi um clarão, não foi uma voz. Foi uma mulher alta de vestido azul simples que se virou para mim no meio da multidão. Seus olhos escuros profundos me atravessaram como se vissem tudo, o roubo, o fogo, o medo. Ela não sorriu, não falou, só estendeu a mão. E eu soube. Não era Nossa Senhora, não da maneira que eu imaginava. Era uma mulher como qualquer outra, mas carregava algo que não tinha nome, algo que fazia o ar em volta dela vibrar. Sem pensar, eu tirei o rosário do bolso. Não o que eu havia queimado, mas outro, pequeno e desgastado, que minha avó me dera quando eu ainda acreditava em milagres. Ele estava ali, escondido entre as moedas e o bilhete de ônibus amassado, como se tivesse esperado por aquele momento. A mulher, ela, fechou os dedos em torno das contas de madeira e, de repente, o peso que eu carregava há anos pareceu se desprender de mim como casca seca. Você não precisa mais disso, disse ela, e sua voz era como o vento na serra do curral, suave, mas capaz de derrubar tudo. Não perguntei quem era, não importava. O que importava era que pela primeira vez em anos meu peito não ardia, as mãos não tremiam. O mundo não girava tão rápido que eu pensasse em desabar. Ela devolveu o rosário, não para mim, mas para o altar, onde uma vela se acendeu sozinha, juro, sozinha, no mesmo instante. E então, como se fosse parte da multidão, ela se perdeu entre os fiéis. Fiquei ali, imóvel, até que o padre veio fechar as portas. Ele me olhou com aquela expressão de quem já viu muita gente quebrar e se recompor no chão da igreja. Fica em paz, filha, disse. Amanhã tem mais. Amanhã. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu descia a rua 15 de novembro, o cheiro de pão de queijo da padaria da esquina se misturando ao óleo diesel dos ônibus. Belo Horizonte não parava, nem mesmo para quem tinha acabado de ver ou achar que viu o impossível. Mas eu não era mais a mesma. No dia seguinte, voltei ao santuário, e no outro, não para rezar, não para pedir, mas para ouvir, porque era isso que a mulher de azul tinha feito, me ensinado a escutar o silêncio entre as orações, aquele silêncio onde a gente encontra as respostas que gritamos tanto que nem percebemos que já as temos. Junho passou, julho chegou com o frio cortante da serra. Eu ainda vendia rosários na feira da Afonso Pena, mas agora olhava nos olhos das pessoas quando entregava cada um. Isso aqui não é só um colar, não, eu dizia, é uma âncora. Alguns riam, outros compreendiam. Até que, no carnaval de 2019, ela apareceu de novo. Não no meio da multidão da folia, mas no canto da Praça 7, onde eu observava os blocos passarem com suas fantasias brilhantes e seus tambores ensurdecedores. Desta vez ela vestia branco, desta vez sorriu. Você lembra? Perguntou como se fosse uma amiga que eu não via há anos. Eu lembrava do fogo, da raiva, do rosário jogado nas chamas como se fosse a culpa queimando. Lembrava da mão estendida, da vela do alívio. Por que eu? Perguntei, porque era a única coisa que ainda não entendia. Ela tocou meu braço e por um segundo senti o cheiro de terra molhada depois da chuva, aquele cheiro que só tem em Minas. Porque você escolheu ver. E então, como da primeira vez, ela se foi. Hoje, quando amarro o rosário no pulso de alguém, sei que não estou vendendo um objeto. Estou passando adiante o que me salvou, a certeza de que às vezes o milagre não é o que a gente pede, mas o que a gente deixa acontecer. A síndrome do pânico não sumiu como mágica. Ainda tem dias em que o peito aperta, em que o mundo parece um redemoinho. Mas agora eu sei onde procurar a calma, não no silêncio absoluto, mas naqueles pequenos sinais. Uma mão estendida, uma vela que acende sozinha, o cheiro da terra depois da tempestade. Aquele dia mudou minha vida para sempre, não porque me curou, mas porque me ensinou que a cura, às vezes, está em aprender a carregar as feridas sem deixá-las definir quem a gente é. E isso, minha gente, não tem preço nem na feira, nem na farmácia, nem em lugar algum desse mundo. A compreensão daquele momento me mostrou o valor da persistência.